Fala pessoal, todos bem? O assunto hoje é custo de oportunidade. Se você não conhece esse conceito e como ele pode influenciar quem está estudando para o exame da ordem, fica comigo. Então, olha só, pessoal, custo de oportunidade é um conceito econômico também utilizado na ciência social chamado contabilidade. Por ser contador, eu tive contato com esse conceito. E é um conceito que eu utilizo para tomadas de decisões e que eu queria deixar aqui para vocês como que isso pode influenciar o aluno que está procrastinando a sua aprovação na OAB. Olha só, custo de oportunidade é o benefício que você perdeu por conta de uma determinada escolha. Vou dar um exemplo bem simples, olha só. Se você tem um dinheiro guardado e você tem duas opções, você tem a opção de comprar um carro ou fazer uma viagem, tá? Então, você decide aí comprar o carro ao invés de fazer a viagem. Logo, o custo de oportunidade da compra desse carro foi a perda da viagem, que iria trazer memórias, você iria fotografar isso com a sua família e geraria aí um certo valor emocional, concorda? Você resolveu colocar isso num carro, ok? Então, o custo de oportunidade foi a perda da viagem. Mas você tomou uma decisão. Você tinha que tomar uma decisão, não dava para fazer os dois, né? E aí, dá para aplicar isso quando o aluno ou a aluna já está em condições de fazer a prova da ordem e decide não fazer. Por exemplo, decide curtir a vida. Se formou, pai, mãe, eu vou curtir um pouquinho a vida porque ninguém é de ferro. Beleza, uma decisão, não tem nada de errado, tá? Mas você tem que saber que isso tem um custo. A gente vai calcular já já, tá? E, por exemplo, não vou fazer a prova da ordem, não. Vou fazer uma pós. Não me preocupo agora com a prova da ordem. Beleza, também é uma decisão. Não tem nada de errado, mas tem um custo. Vamos ver qual é esse custo? Olha só. Então, aqui, pessoal, ó, vamos fazer um cálculo de tempo aqui, bem singelo, ó, 2 meses e meio entre o edital do exame da ordem e a prova, mais 2 meses entre a primeira e a segunda fase. 1 mês até o resultado final, mais 1 mês até sair aí a sua carteira. Dá um pouquinho mais de 6 meses, mas vamos arredondar para 6 meses, ok? Levando em conta que o piso salarial para uma jornada de 4 horas diárias ou 20 horas semanais é de 3.747,25, e em caso de dedicação exclusiva para uma jornada de 8 horas diárias ou 40 horas semanais é de R$ 5.554,44. Vamos dizer que você, caso fosse aprovado no exame da ordem, você receberia o teto, no caso, no exemplo de 40 horas semanais, e colocando R$ 5.554,44 vezes 6, dá um total de R$ 33.326,64. Esse é o custo de oportunidade caso o aluno não faça a prova da OAB a partir do momento que ele pode. Então, se ele ficar aí 1 ano sem fazer a prova, ele se formou, ficou 1 ano sem fazer a prova, seja por qual motivo for, inclusive procrastinando, ele vai perder em torno de R$ 67.000, tá? Vai perder. Por quê? Por que ele vai perder? Porque ele deixa de ganhar, ok? Então, existe um custo de oportunidade e não é barato, vocês estão vendo, tá? E é lógico que quem é educado financeiramente vai saber desse custo, ok? Se vocês pararem para pensar, o exame da ordem se assemelha muito a um exame de admissão de trânsito, né? Um exame para tirar carteira de trânsito. Concorda comigo? É muito semelhante. Por quê? Porque os dois certificam para exercer determinada atividade, ok? E nos dois tem prova teórica e prova prática. Se parar para pensar, a prova da OAB é uma prova teórica e prática. Por quê? Porque tem a segunda fase é prática jurídica. E a prova de trânsito é a mesma coisa, tem prova teórica e prova prática. A única coisa que não acontece na prova da OAB é que a maioria dos alunos não tem um instrutor. A figura do instrutor que te acompanha quando você entra no carro,
que pisa na embreagem quando você esquece, que te ensina a fazer curva, acelerar, frear, andar na faixa, fazer baliza, né? É a figura do professor instrutor, né? Nos cursos da OAB, os professores são professores, porque eles lhe dão conhecimentos materiais e processuais para que você possa fazer a prova. Mas você não vê o professor fazendo a prova, concorda? Não é instrutor. Você não sabe como o professor fez a prova, se ele lembra da época dele, né, há muito tempo atrás, quando ele fez a prova, tá? E isso dificulta, o que causa aí, eu já tenho um vídeo aí no qual nós demonstramos que está em média de 70% de reprovação, mais de 94 mil pessoas foram reprovadas no último exame agora. É muita gente. Por quê? Porque esse método tradicional, no qual o aluno vai para a sala de aula, são 20 matérias, né? Colocam eles na frente de 20 professores especialistas para que eles fiquem medianos para fazer uma prova, não funciona para todo mundo. Funciona? Funciona. Mas não funciona para a maioria das pessoas. Não sei se, né? Se você parar para pensar, 27 mil foram aprovados na primeira fase e 94 mil foram reprovados. Então, funciona para uma minoria, tá? E pensando nisso, eu criei um método, tá? Um método no qual eu ensino para os meus alunos como que eu faço para ser aprovado na prática nessa tão temida aí prova da OAB, ok? Aqui, pessoal, ó, a primeira prova que eu fiz foi no 30º exame. Eu fiz direito tributário no 33º, 34º e o 35º foi constitucional, tá? Eu fui aprovado nas 4. Eu vou dizer o porquê. Eu já tinha aprendido a fazer provas para concursos. Por quê? Porque eu estudo para concurso desde os meus 16 anos de idade, ok? Primeira prova que eu fiz e fui aprovado foi com 17 na Escola Preparatória de Cadetes do Exército. E uma das características de quem faz a prova, de quem faz uma prova para concurso é o seguinte, que um código que eu aprendi nas aulas que eu tive lá no curso preparatório, a maioria dos alunos saía quando acabava. Vamos dizer, a parte de matemática, assunto aritmético. Eu sabia que caía aí 20 questões de matemática na prova, a maioria de aritmética. O que eu fazia? Acabava a aula, eu aguardava, eu tinha um caderninho, um caderno, né? E eu chegava para o professor e falava assim: olha só, professor, você ensinou a fazer essa questão aqui, que caiu na prova? Pô, deu quase o quadro negro todo. Era, na época, era um quadro negro, né? 1996, cara. Eu quero saber como é que eu faço na hora da prova, porque não tem nem espaço para eu fazer, né? O espaço que o senhor teve no quadro negro, não tem espaço. Aí ele, então tá bom, traz aqui a questão. Rapaz, a mesma questão que ele fez o quadro todo para ensinar didaticamente os alunos, ele resolveu em 4 linhas para mim. E aí eu peguei esse código, eu e alguns colegas, né? Peguei esse código e falei, agora eu peguei, cara. E aí todas as questões, todas as matérias eu chegava depois da aula e levava pelo menos uma questão. Professor, como é que eu faço isso aqui? Mas tenta resolver aqui como se fosse na hora da prova. Aí o professor pegava, resolvia, puxa, peguei. E assim fui fazendo e deu certo, tá? Deu certo e eu fui aprovado, deu tudo certo. Fato é que eu trouxe isso para a prova da OAB e também deu super certo, né? Por quê? Porque eu tive que testar esse método. Antes de começar a ensinar, eu tive que testar, né? E eu testei, né? Eu dei aulas gratuitas nas quais ensinei diversos alunos aí a como fazer na prática uma prova da OAB, como estudar para a OAB, e fui explicando, né? Isso no meu canal do YouTube, tá? Olha só um depoimento, vou pegar apenas um depoimento, tá? De um aluno que teve acesso a, vamos dizer aí, 30% do material do curso, olha só. Olha aí, pessoal, o Jonas, querido aluno, que eu tive a grata honra de ajudar, olha só, que ele botou para este professor instrutor. Ó, seus vídeos me ajudaram bastante para a minha aprovação na primeira fase. Muito obrigado. Olha aí a gratidão demonstrada por ele, sendo que ele nem teve acesso à mentoria de forma total, tá? Fato é que agora, no dia 24 de agosto, às 8 horas, eu vou dar uma aula gratuita, na qual eu vou dar dicas e sacadas direto do campo de batalha dos meus 4 exames nos quais eu fui aprovado, tá? E vou passar um pouco aí
desse método. De tal forma que quem queira seguir caminho comigo, porque eu vou me inscrever para o 39º e vou sentir na pele para ajudar os meus alunos o que vai ser estudar para esse próximo exame, ok? Se você quiser se inscrever para essa aula online gratuita, basta ir lá no link do comentário fixado e se inscrever. Não perca, porque as vagas são limitadas. Um forte abraço. Te encontro lá.